Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando aqui, esperar aí o intérprete chegar. O nosso estudo expositivo de 2 Pedro. Estamos hoje no nosso penúltimo dia do nosso estudo expositivo de 2 Pedro. Então, conto aí com a presença de vocês. Compartilha isso aí com outras pessoas, convida pessoas a participarem junto com a gente. Então, esteja aí com a graça de Deus nos ajudando aí na obra que nós temos feito aqui. Aguardar somente o intérprete chegar, que vai estar conosco hoje. Daqui a pouco a gente vai estar começando aqui o nosso estudo. Boa noite para você que está chegando agora. Xande, boa noite, Estevão. Boa noite, Dona Carmen. Sejam bem-vindos. Boa noite, Larissa. Deus abençoe vocês. Deus esteja guardando o coração de vocês. Mais uma noite a gente possa aproveitar para crescer, para aprender, para desenvolver a nossa fé, a nossa caminhada. Vou esperar que o intérprete chegar. Seu Manuel, boa noite. Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe o senhor. Saudade, viu? Do seu pandeiro aí, tocando aí, tocador de pandeiro. Deus abençoe sua vida. Boa noite, Rosilda. Deus abençoe você, seu esposo. Está aqui conosco também. Deus esteja abençoando a vida de vocês. O pessoal está chegando aí. Boa noite, Normanda. Deus abençoe, Normanda, família. Maria José, Deus abençoe também. Que Deus esteja cuidando aí do coração de vocês, da vida de vocês. Uma alegria ter vocês aqui. Mais uma noite. Vamos esperar aqui o intérprete chegar para a gente poder iniciar o nosso estudo, o intérprete de Libras. Esperar só um pouquinho. Dona Linda, Maria de Leusa, Deus abençoe. Tiane, Deus abençoe você também. Sueli, que está nos visitando aqui. Deus esteja guardando sua vida, seu coração aí nesse período. Nós estamos. Liza e Kleber também estão assistindo. Deus abençoe vocês. Graça e paz, meus irmãos. Chegou agora o intérprete. Deixa só ela mandar a solicitação aqui. Claudemir, Deus abençoe, Claudemir. Deixa eu ver aqui, Margarida está chegando. Vai interpretar aqui em Libras. Acessível em Libras. Juliana, Deus abençoe. Penha, boa noite. Boa noite a você, boa noite aos irmãos. Estamos hoje no nosso penúltimo dia de estudo do livro de 2 Pedro. Vamos ver aí qual livro. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Bem, graças a Deus. Joseane, boa noite também. Vamos começar, né? Deixa eu desativar aqui os comentários. Ok, vamos lá. Vamos orar, pedir ao Senhor que esteja guiando nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, Deus santo, misericordioso, pedimos, Pai, nos guia, Senhor Deus, no estudo da Tua Santa Palavra. Fala aos nossos corações, nos orienta, Senhor. Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, esteja repousando sobre nós, Pai. Fala conosco através da Tua Santa Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, 2 Pedro, capítulo 3, verso do 1 até o verso 10, é o que nós vamos aqui ver hoje. Nós vimos que a primeira epístola de Pedro, ela era uma epístola destinada à tribulação, falando constantemente a respeito da perseguição que o povo de Deus sofre, como Deus usa essa perseguição para fazer o povo de Deus crescer em fé, crescer na caminhada, e como essa perseguição também é fruto de um sistema que se levanta contra as coisas que são coisas de Deus, né, do Criador, a forma como o mundo se levanta contra Deus. E 2 Pedro acaba sendo uma epístola que mostra que
a perseguição agora, ela acontece no âmbito da doutrina, a partir da presença dos falsos mestres dentro da igreja. Então nós vimos aqui que Pedro ele falou a respeito dos falsos mestres, das características desses falsos mestres, a gente viu isso ontem. E agora Pedro ele vai exortar os irmãos a permanecerem firmes, mediante esses cenários que estavam ali ao redor da igreja de Cristo, certo? É aqui no capítulo 3, verso 1, que Pedro ele diz o seguinte: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembrança despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, alguns afirmam que essa é a segunda carta e que a primeira carta não se refere à primeira Pedro, em virtude do que Pedro diz aqui. Então, a primeira carta, ela pareceria muito mais com essa carta de 2 Pedro do que de 1 Pedro, certo? Então, é apenas um comentário. Isso não altera muito a compreensão do que Pedro está dizendo aqui. Mas, Pedro aqui, ele descreve a preocupação dele em escrever essa carta. Nós vemos aqui de maneira muito clara isso. Quando Pedro diz: amados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, ou seja, em ambas as cartas, procuro com lembranças. Então ele procura recorrer muito à memória daquele povo. Despertar a mente esclarecida de vocês. Então ele sabe que aquele povo não é um povo que... era um povo que conhecia, de fato, a verdade do Evangelho, conhecia a verdadeira doutrina, havia sido esclarecido em seu entendimento, eles entendiam a doutrina corretamente. Então Pedro agora faz uso das lembranças, de lembrá-los, de exortá-los, para que a mente esclarecida de vocês não perca, a mente esclarecida deles não venha a perder a clareza mediante os ataques dos falsos profetas. E aí ele agora afirma que as lembranças que ele faz a eles têm um alvo. Um dos alvos é: lembrem-se das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, quer dizer, os profetas profetizaram a respeito da doutrina que os apóstolos pregavam. Os profetas profetizaram a respeito do Messias que viria, da morte da cruz, do pagamento dos pecados pelo Cordeiro de Deus, do Salvador, Jesus Cristo. E agora Pedro ele diz: olha, eu escrevo essa segunda carta para lembrar a vocês, para despertar a mente esclarecida de vocês. Despertar para o quê? Despertar para o que eles lembrem-se do que aprenderam a respeito do que foi dito pelos santos profetas. As profecias confirmam quem era o Cristo. As profecias demonstram que Jesus, de fato, ele cumpriu as profecias. E também lembrem-se dos mandamentos do Senhor e Salvador, ou seja, dos ensinos dados por Jesus Cristo. De que forma aqueles homens eles chegaram ao conhecimento dos ensinos de Cristo? E aí ele diz que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então é como se Pedro estivesse dizendo que nós, obviamente Pedro está se colocando nisso, mas aqui nós vemos uma intenção de Pedro de conectar três aspectos do ensino da doutrina. Primeiro, os profetas, que profetizaram a respeito do Messias que viria, os santos profetas de Deus. Segundo, Jesus que veio cumprir essas profecias, e esse Jesus que veio cumprir essas profecias ensinou aos apóstolos que agora ensinam
ao povo a seguir a correta doutrina do Senhor. Então, isso é um ponto importante de nós compreendermos aqui. Por quê? Porque nós somos uma igreja apostólica. O que é isso? Igreja apostólica. Nós somos uma igreja que seguimos os ensinos dos apóstolos, certo? Então, a igreja cristã verdadeira é uma igreja apostólica. Não é essas igrejas apostólicas que tem no nome aí, igreja apostólica de não sei o que lá. Não é isso, não. A igreja apostólica é aquela que segue a interpretação dada pelos apóstolos aos ensinos que foram dados a eles por Cristo, naquilo que Jesus cumpriu do Antigo Testamento, como aquele que cumpriria as profecias. Então, olha que interessante, a gente já viu isso aqui, Pedro falando sobre isso, que a nossa fé é uma fé em alguém, em uma pessoa viva, em Cristo, em uma pessoa, e que a nossa fé não é uma mera ideologia, mas ela é conectada a uma história, uma grande história que está se cumprindo, desde as profecias até a vinda de Cristo, até o que os apóstolos ensinaram e deixaram relatado para que o povo pudesse aprender. De que forma nós temos acesso a esse ensino? Pela Bíblia, meus irmãos. É óbvio. O acesso que nós temos a essa doutrina santa é pelas Escrituras. Quando acessamos o Antigo Testamento, nós temos acesso a o que os santos profetas disseram a respeito do Cristo que haveria de vir. Quando nós temos acesso aos evangelhos, nós temos acesso à história, com o cumprimento histórico da pessoa de Cristo. E quando nós acessamos as epístolas, nós temos ali a interpretação e o ensino apostólico a respeito do que Cristo fez, do que Cristo disse, do que Cristo ensinou, e até a leitura que eles fazem do Antigo Testamento, a interpretação que eles dão ao Antigo Testamento. Então, nós somos a igreja apostólica por esse motivo. E é nisso que Pedro está lembrando aos seus leitores. Lembrem-se disso. Lembrem-se desta verdade. Então, no verso 3, ele agora faz um alerta importante, quando ele diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias, e agora ele vai falar sobre um outro aspecto do ataque desses falsos profetas à nossa fé, a fé verdadeira. Nos últimos dias, e o que são os últimos dias? Os últimos dias é o período da história, da história da humanidade, que segundo as Escrituras, ela existe entre a vinda de Cristo para ser crucificado, a primeira vinda de Cristo, e a segunda vinda de Cristo, que é a volta de Cristo para julgar o mundo. Certo? Então, os últimos dias é o período de tempo equivalente à primeira e segunda vinda de Cristo. Certo? Isso aí é o tempo equivalente aos últimos dias. Então, nós estamos vivendo no tempo equivalente aos últimos dias. Estamos há 2000 anos vivendo no tempo equivalente aos últimos dias. E Pedro vai deixar isso muito claro aqui na percepção que ele vai nos apresentar aqui. Olha quando ele diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Então percebam que estes homens, estes zombadores, eles têm a mesma característica dos falsos profetas, porque ele está se referindo ao mesmo método de ataque. Primeiro, nós vimos o ataque ao senhorio de Cristo, à soberania de Cristo, onde aqueles homens vivem um estilo de vida desconectado da fé, ou seja, Jesus é Senhor na boca deles, mas na prática Jesus não é Senhor. Nós vimos também que eles são arrogantes, prepotentes, eles trabalham somente por dinheiro, eles são, e a gente viu essas características ontem, né, desses homens. Mas agora também mostra que eles são escarnecedores e zombadores.
Zombadores da fé verdadeira. Eles zombam da fé verdadeira, da fé que espera na volta de Cristo. E aí ele diz o seguinte, que esses homens com suas próprias, eles andam segundo suas próprias paixões, ou seja, eles não são libertos. Dizendo o quê? No verso 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então esses homens, eles têm uma percepção a respeito das coisas extremamente secularizada e extremamente fechada na perspectiva do presente. Para eles, o mundo é o que é em cima do que eles acham que o mundo é. Deixa eu explicar melhor. Eles julgam o mundo como sendo aquilo que eles conhecem e que sempre foi aquilo que eles conhecem e que o mundo nunca vai deixar de ser aquilo que eles conhecem. Então o mundo sempre foi o que você está vendo. Então o que é que acontece? Eles negam que o mundo está indo em uma direção específica. A nossa fé nos afirma que o mundo veio da criação, o mundo caiu, e depois da queda o pecado entrou no mundo, e por isso toda a terra foi amaldiçoada, e agora a terra está esperando a condenação final, onde os antigos céus e a antiga terra serão destruídas, e os novos céus e nova terra surgirão. Essa é a nossa fé, a nossa crença. Nós somos o povo que está na época dos últimos dias, certo? Só que um dos ataques dos falsos profetas é também na esperança da volta de Cristo. Eles também atacam a ideia de que Deus está dominando a história. Não, não existe isso não. O mundo sempre foi assim. O mundo sempre vai ser assim. Você talvez já tenha ouvido isso. No entanto, nossa fé, a fé cristã, nos afirma que o mundo teve um início, uma criação. O mundo se rebelou contra Deus e por isso o mundo será destruído. Então a história está caminhando para o fim. Essa é a nossa crença, é a nossa fé. O mundo está caminhando para o fim da história. E eles, por não acreditarem nisso, por eles viverem somente o aqui e o agora, e acharem que não existe, talvez, na percepção dele, é que não existe um Deus que está guiando a história. Então eles entendem o quê? Cadê o Deus que vocês disseram que ele voltaria? Não, ele não vai voltar. Olha, o verso 4 é isso que ele diz. Olha, as coisas estão do jeito que sempre estiveram. Sempre foi assim. Terremoto sempre existiu. Maremoto sempre existiu. Violência, isso sempre existiu. Epidemia, isso sempre existiu, rapaz. Olha, não vê não, a gripe espanhola, a peste negra. E sempre existiu isso. É mais uma coisa. Então, quer dizer, para essas pessoas, não existe uma história que está caminhando para o fim. Para eles, o mundo será para sempre mundo. Do jeito que ele sempre foi, do jeito que ele sempre será. Eles desprezam o conhecimento da história do mundo. E aí é o que Pedro agora explica no verso 5, quando ele diz, acontece que, de propósito, esquece, ou seja, é uma atitude deles, do coração deles, uma atitude rebelde. Eles podem até ter uma percepção de que não é bem assim. Eles estão, eu acho que eu devo estar errado no que eu estou pensando. Mas eles, de propósito, eles não se submetem. Eles esquecem, e o verso 5 diz, acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água. E aí você lembra lá em Gênesis, né? Quando ele diz isso. E através da água, pela palavra de Deus, né? O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Lembra lá em Gênesis? E aí Deus começou a fazer separação da água, da terra, e ali é o que acontece em Gênesis. Pedro está se referindo a isso. E que através da palavra, da fala, da boca, do decreto, da vontade de Deus, do poder da fala de Deus, o mundo veio à existência.
É isso que Pedro está dizendo. No verso 6, com base nesta palavra, e aí ele está falando que existe um Deus que domina a história, domina o universo, domina o mundo. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Agora Pedro está se referindo à Arca de Noé, ao dilúvio, o juízo de Deus que ocorreu por meio das águas. Vocês lembram disso? Que Deus, quando ele condenou o mundo ímpio e só salvou a família de Noé por meio da arca. A gente estudou 1 Pedro, a gente viu isso também, certo? Então, por meio da arca, ele salvou, naquela época, a família de Noé, porque Noé era justo, e foi encontrado justo diante de Deus, pela fé. E Deus condenou o mundo pela água. E aí Pedro está dizendo, eles esquecem que Deus condenou o mundo pela água. E agora, no verso 6, ele diz, com base nesta palavra, ou seja, no poder da palavra de Deus, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Verso 7. Pela mesma palavra. Percebam isso. Pedro, ele repetiu, em 3 versículos, ele repetiu a palavra. Ele repetiu no verso 5, que pela palavra Deus fez a terra. No verso 6, pela palavra Deus destruiu usando água. E agora no verso 7, pela palavra, ou seja, o poder que Deus tem de falar e a coisa acontecer, pela palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados, ou seja, Deus está guardando pela palavra. As profecias e a determinação de Deus estão mantendo o mundo caminhando em direção ao fim. Estão guardados, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então esses homens desconsideram que Deus pela palavra fez o mundo, desconsideram que pela palavra Deus condenou na época de Noé, e Deus agora pela palavra está reservando o mundo que nós conhecemos para a destruição dos ímpios. Do jeito que aconteceu lá em Noé, Deus também vai destruir os ímpios. E aí no verso 8 ele diz o seguinte, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. E é interessante essa palavra que Pedro repete, amados, amados. Isso dá uma conotação pastoral. Um cuidado de Pedro, um zelo de Pedro. Lembra que a gente viu que Pedro faz esse uso? Então imagina o velho Pedro, o apóstolo, o pastor, o presbítero Pedro, dizendo assim, amados. Pedro, quando vai falar dos falsos profetas, ele bate nuvens sem águas. Ele usa, são insensatos. Tem palavras que ele usa aqui, eles enganam, eles serão destruídos. A porca lavada voltou ao lado. Então, quer dizer, ele quando se vira para os falsos profetas, ele utiliza uma palavra muito pesada. Porque ele está querendo chamar a atenção, olha, cuidado com esses miseráveis. Cuidado com eles, enganadores. Negam o poder de Deus. Negam a doutrina de Deus. Negam os profetas de Deus. Negam os apóstolos do Senhor. Eles só ligam em dinheiro. Eles só ligam em engano. Eles só ligam no próprio ventre, nos prazeres. Eles ensinam as pessoas a viverem uma vida de impiedade, de permissividade. Então Pedro está dizendo, olha, cuidado. Aí vira isso para eles, amados. Amados. E aí Pedro agora se concentra no último ataque desses homens. Quanto à volta de Cristo. Esses homens querem dizer que Deus não está no controle de todas as coisas. Que Deus não domina sobre nada. Que o mundo é o que é. Vai crer em Deus, que é santo forte. Mas não, Pedro está dizendo, olha, eles esquecem que existe uma história. O mundo está caminhando para um fim. Porque isso já aconteceu no passado. E o centro da vontade de Deus é revelada na palavra, na fala,
na boca de Deus. Deus fala. E aí ele diz o seguinte: mas há uma coisa, amados, no verso 8, a palavra que ele usa, amados, que vocês não devem esquecer. Olha a palavra que ele mais repete, é não esqueçam, lembrem-se, se esclareçam. Vocês não devem esquecer que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Ele não está se referindo à dimensão. Aí você vai dizer, então Deus passou 2 dias para Deus, porque a gente está 2000 anos na era cristã, então passou. Não, ele não está interessado. Isso aqui é uma hipérbole, gente. Ele está utilizando um recurso de linguagem para dizer para você o seguinte, que para Deus não importa tempo. Um dia para Deus aqui, ó. 1000 anos são como um dia. E um dia é como 1000 anos. Então, para Deus, 1000 anos pode ser um dia. Um dia pode ser 1000 anos. Então, para Deus não importa o tempo. Deus não está preso na dimensão do tempo, como eu e você. Deus pode me ver agora, ao mesmo tempo me ver nascendo, ao mesmo tempo me ver morrendo. Para Deus não existe tempo. Eu sempre gosto de usar um exemplo, não sei se eu tenho aqui, mas eu vou usar aqui o exemplo do lápis. Aqui. Imagina que isso aqui é a linha do tempo, certo? É a linha do tempo. Você nasceu aqui, você está vivendo aqui, você vai morrer aqui, certo? Essa é a linha. Nós vemos o tempo assim. Sabe como é que Deus vê o tempo? Ele vê o tempo assim, ó. Você está vendo? Ele vê todos os pontos ao mesmo tempo. Ele vê o tempo assim, ó. Você vê o tempo assim, certo? Deus vê o tempo assim, ó. Então, para Deus, passado, presente e futuro, o que for aqui é a mesma coisa. Para Deus, passado, presente e futuro, ó, é a mesma coisa. Então, para Deus não existe tempo. Deus não está preso no tempo, na dimensão do tempo. É isso que Pedro está dizendo. Olha, não esqueçam disso. Deus não está olhando ali para o relógio e dizendo, eita, caramba, eu tenho que ir lá. Eita, não. Deus não está preso a isso. E aí ele diz no verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, e aí olha só que interessante, alguns podem achar que Deus está demorando para agir. Você talvez na sua vida já pode ter pensado isso. Não, Deus está demorando. Jesus, volte logo, o Senhor está demorando, Jesus. Pedro está dizendo, olha, alguns julgam as promessas de Deus até demoradas. Pelo contrário, olha o que ele continua dizendo no verso 9. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, meu irmão, se Deus ele ainda não enviou seu Filho na segunda vinda para julgar esse mundo, Deus está pacientemente aguardando o fechamento da contagem dos eleitos do Senhor. O número dos salvos, quando se completarem o número dos salvos, quando Deus assim cumprir todos os seus propósitos. Por isso devemos pregar, evangelizar, chamar o povo à verdade. Não sabemos quem são os eleitos, evangelizamos a todos. Deus manifesta-se a todos. E aí você vai dizer, mas pastor, e aí? É predestinação, é livre-arbítrio, é o quê? Não importa, meu irmão, não importa o que você está pensando aí, se é, se não é. Pregue o evangelho, essa é a nossa missão, pregue o evangelho. Deixa que Deus vai fazer a obra soberana dele, mas ele nos chamou a fazer parte dessa obra através da evangelização. Nós devemos pregar, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Chame os homens ao arrependimento. Ore pela alma de todos os homens. Ore para que Deus traga cada vez mais pessoas ao conhecimento do evangelho. Faça a sua parte. Deus está trabalhando, mas Deus sabe o tempo certo, o momento certo em que ele vai voltar. Ele sabe o tempo certo. Então ele não está demorando. Ele está cumprindo o seu propósito. Então o Senhor não retarda a sua promessa. Ele cumpre na hora certa. Ele está sendo bondoso, misericordioso, dando tempo para que os homens possam ouvir, se arrepender de seus pecados, voltar-se para Deus. Está dando tempo a esses homens, oportunidades a esses homens.
E o verso 10 ele diz: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Então quer dizer, apesar de Deus estar dando o tempo para que o evangelho continue sendo pregado e se espalhando pelo mundo e que os homens tenham conhecimento da verdade, porém, apesar disso, vai ser assim, ó. Ele diz isso: o dia do Senhor virá como um ladrão, será repentino, sem aviso. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Neste grande dia, Deus irá desfazer todas as coisas com fogo. Então é isso que Pedro está dizendo. Tudo está sendo reservado para este dia. O dia do fogo, onde Deus, no dia do juízo, irá condenar a humanidade rebelde, os homens rebeldes, a criação doente por causa do pecado, que foi amaldiçoada lá no jardim do Éden depois da queda. E aí Deus fará novos céus e nova terra. Lá não haverá sol, porque a glória de Deus iluminará todas as coisas. Lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Todas as coisas já passaram. Deus fez nova todas as coisas. Então a história está caminhando nessa direção. O que está acontecendo então nesse período que nós estamos vivendo dos últimos dias é que Deus está permitindo a expansão da mensagem do Evangelho. Muitos estão ouvindo essa mensagem. Deus está sendo misericordioso para que esses homens ouçam a mensagem e tenham a chance de entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Deus está contabilizando o número dos seus eleitos. A igreja está atuante, está militando no mundo de maneira a pregar o Evangelho de Cristo. Nós estamos fazendo isso aqui, ó. Tem surdos ouvindo através das Libras, aqui no Instagram, aqui no Facebook. Muitas pessoas estão ouvindo a mensagem e Deus está dando a você tempo de arrependimento. Os falsos profetas, eles desprezam a doutrina, eles desprezam a santidade, eles desprezam a volta de Jesus. Eles querem viver o aqui e o agora, querem ser ricos aqui, querem ter prosperidade aqui. Desprezam que Cristo viria. O espírito que está no anticristo despreza a volta de Cristo e acha que a história está solta no caos, na bagunça. Não. Deus está guiando a história de modo soberano. Se você já entregou sua vida a Cristo, louve ao Senhor. Alegre-se no Senhor, porque você está do lado certo da história. E é isso que Pedro está nos falando aqui agora. Pedro está nos dizendo, lembrem-se disso. Lembrem-se que o Cristo que veio cumpriu as profecias. Lembrem-se que o que os apóstolos escreveram, que a palavra de Deus revelou, é aquilo que se refere ao Cristo que viria. E esse Cristo veio e cumpriu. E esse Cristo voltará. Não ignore o tempo, pois para Deus o tempo não importa. Então lembre-se, mantenha-se firme no caminho. Não desista do caminho. Não se apegue ao mundo. Não se apegue ao que há no mundo. Porque o que há no mundo é cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Não provém de Deus. Não se apegue aos valores do mundo. Não troque Deus pelo mundo. Se você começa a achar que, não, Jesus, eu acho que está demorando, eu vou começar a viver outro estilo de vida. Você talvez nunca foi crente. Não desista de permanecer firme e aguardar a volta do Senhor Jesus. A história está caminhando para o fim. E quando o autor se levantar, como C.S. Lewis ele diz, num livro dele, quando o autor se levantar e andar para o centro do palco, significa dizer que a história está terminada. Deus é o grande autor de toda essa história. Ele é o grande autor da minha vida, ele é o grande autor da sua vida. Ele foi o que te chamou, que te resgatou. E ele está escrevendo a história dele em você. E essa história tem início, tem meio e tem fim. O fim da sua história pode ser antes da volta de Cristo. Mas uma coisa nós sabemos, todos nós estaremos lá quando o Senhor Jesus voltar. E essa é a nossa esperança. E os zombadores vão zombar de nós. Dizer, esse negócio de Jesus, rapaz, isso vai acabar. Vão esquecer esse negócio de Jesus.
Isso não existe não, rapaz. Jesus é passado, agora as ideias são outras. Vão zombar. Cadê? Cadê esse Jesus? Mas ele vai voltar, porque a história pertence a ele. Então que nós possamos ter essa esperança, meus irmãos. Guardar isso em nosso coração. Espere no Senhor Jesus. Não desista de esperar nele. Ponha sua esperança nele. Ele domina a história. Os zombadores vão querer que você desvie seu foco. O pecado quer que você tire seu foco. Não faça isso. Mantenha-se firme no Senhor, porque o Senhor não decepciona. Então, amanhã, nós estaremos fechando a nossa mensagem de 2 Pedro, nosso estudo de 2 Pedro. E eu vou ver aí, semana que vem, o que é que a gente começa. A gente vai começar outro livro. Olha que legal. Então, a gente já viu 1 Pedro, todo, de verso a verso. A gente já viu 2 Pedro inteira. E vamos ver aí um outro livro, com a graça de Deus, para a gente estudar aqui também toda noite. Certo? Então, que Deus esteja guardando as nossas vidas. Deus abençoe sua vida. Que Deus esteja nos ajudando, guardando o nosso coração. Mantenha-se firme no Senhor. Não desvie seu foco. Cuidado com o caos. O diabo ama o caos. O diabo ama o medo. Ele domina as pessoas pelo medo. Ele domina as pessoas pelo caos. Nós não estamos entregues ao caos. A nossa vida tem dono. Nós não precisamos ter medo. Nosso Senhor está conosco. Então, confie nisso. Descanse nisso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Essa é o ensino que as Escrituras nos dão. Então, que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor esteja guardando nosso coração e a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Margarida. Deus abençoe. Amém. E até amanhã, Deus quiser.